Um grande abraço, amigos da TV Esporte Alagoano. Opinião na rede, mais uma vez no ar. O assunto de hoje, o pré-jogo, a expectativa para Cruzeiro e CRB, o primeiro jogo, o jogo de ida pela terceira fase da Copa do Brasil no Mineirão, em Belo Horizonte. Antes de a gente conversar sobre esse tema, deixa eu te convidar a se inscrever no canal, a deixar o teu like, a interagir conosco, compartilhando esse link do vídeo e também ativar as notificações e cada material que for publicado você tem acesso a essa informação. CRB faz um jogo importantíssimo em termos de classificação, em termos de pensar em avançar na Copa do Brasil. É a terceira fase, início da terceira fase, a mesma fase que no ano passado o CRB acabou sendo desclassificado pelo Bahia, também fez 2 jogos contra o tricolor da Boa Terra e desta vez ele vai enfrentar a Raposa, o Cruzeiro, primeiro jogo em BH, o segundo jogo em Maceió. Não acho o CRB favorito para este confronto. Apesar de toda a crise, de toda a dificuldade que vive o Cruzeiro, entendo que o Cruzeiro tem um peso, tem um nome, tem as conquistas na Copa do Brasil que o fazem ter um favoritismo. Isso não significa que o CRB não possa competir no confronto, não possa eliminar o Cruzeiro, não possa obter um resultado positivo em Minas Gerais e carimbar, garantir a sua classificação no estádio Rei Pelé. Ou até mesmo ser derrotado em BH e conseguir reverter a situação jogando aqui no estádio Rei Pelé. Mas é preciso se respeitar o momento do Cruzeiro. O Cruzeiro é o grande do confronto. Ele hoje talvez não seja o grande que a gente já conheceu até em termos de investimento. Isso porque no ano passado o Cruzeiro tinha um investimento superior à folha de pagamento que o Flamengo teve e que ganhou praticamente tudo que disputou. Mesmo assim, o Cruzeiro mantém uma espinha dorsal experiente, qualificada, de jogadores com respeitabilidade no mercado. Além disso, está recebendo jogadores emprestados de outras equipes com uma forma de ajuda dos outros times ao time de Minas Gerais, ao time azul das Minas Gerais. Além disso, é um time que tem um peso da camisa. E numa competição como a Copa do Brasil, mesmo transmitida para todo o Brasil, mas sem VAR, a arbitragem pensa 2 vezes em tomar decisões contra o Cruzeiro. Então tudo isso faz parte do confronto, tudo isso faz parte dessa fase, tudo isso faz parte do jogo. Mas por que estou dizendo que o CRB tem condições de fazer um jogo competitivo, um confronto aberto, discutir o confronto com o Cruzeiro? Porque o CRB tem demonstrado isso. O problema do CRB, ajuste no sistema defensivo. A mudança de Marcelo Cabo pode dar ao CRB esse equilíbrio que faltava. Ajustes pelas laterais do campo. Os 2 laterais, tanto o Lucas quanto o Igor, dão muito espaço para os adversários. E isso estoura nos zagueiros. Porque o sistema defensivo não é só a zaga. O sistema defensivo, nos conceitos modernos, inicia-se nos 2 atacantes. Então isso é preciso ficar claro. O torcedor às vezes vê como a jogada é fechada, mas ele não consegue enxergar que o problema não está só no Xandão, não está só no Everton Páscoa, não está só no Thaleson Kelvin, não está só no Gum, que também em algum momento será criticado. O problema é na forma como se está defendendo. Mas entendo que o CRB pode ter um jogo estratégico, um jogo inteligente contra o Cruzeiro. E que jogo seria esse? O Cruzeiro vai procurar intensidade, porque é natural dos garotos, natural dos meninos, dos jogadores mais jovens mostrarem isso. Principalmente depois de uma derrota que tiveram para o Atlético no Clássico. Então é a resposta que é necessária dar pelo tamanho do Cruzeiro, pela força da equipe, pela tradição da equipe do Cruzeiro. Então Marcelo Cabo mudou o seu estilo. O time do Marcelo é um time que propõe o jogo, que gosta de girar a bola, que troca passes, que valoriza a posse da bola.
E se o CRB consegue encaixar isso, consegue ter o controle do jogo, a impetuosidade do Cruzeiro vai ser arrefecida, vai diminuir, vai sentir o impacto. Vai dizer, esses caras estão vindo de lá e estão controlando o jogo, não pode ser desse jeito. E aí traz a intranquilidade, traz a insegurança e o CRB pode se aproveitar disso. Então é interessante que no plano de jogo, na estratégia de jogo, o CRB já comece vencendo. Eu não imagino o CRB todo atrás, defendendo, recebendo pressão do Cruzeiro, porque não é característica do time esse tipo de situação. Então é um time que precisa ter esse equilíbrio, precisa ter esse contraponto, mas tem a condição sim de discutir o resultado em Minas Gerais e discutir a classificação para a próxima fase. Repito, para mim o Cruzeiro é favorito, mesmo que com um leve favoritismo, mas o CRB está inteiro para discutir esta classificação. Pode tomar uma goleada, pode ser uma tragédia dos confrontos? Pode, faz parte do futebol, mas não vejo o CRB nessa condição. Vejo o CRB com condições de brigar, lutar para chegar à próxima fase da competição. Se ele vai conseguir, os 90 minutos em BH, os 90 minutos em Maceió, irão dizer esse encaminhamento que será dado. Mas pode sim o torcedor do CRB botar fé, acreditar, torcer para que o CRB faça 2 jogos competitivos, faça 2 jogos fortes e quem sabe ao final desses 2 confrontos não comemore o avanço de fase contra um dos gigantes do futebol brasileiro, o Cruzeiro das Alterosas, o Cruzeiro de Minas Gerais. Este foi mais uma Opinião na Rede. A gente volta a falar sobre esse tema, sobre esse assunto em outra oportunidade. Deixe a sua inscrição, deixe o seu like, pode se inscrever no canal, né? Ativar as notificações e compartilhar o link desse vídeo para cada dia o Opinião na Rede crescer, o canal crescer e desenvolver ainda mais as notícias, as informações do futebol em Alagoas. Um grande abraço.